todos, eu me chamo André Luiz Lopes e eu, juntamente com o Antônio Carlos Muchal e o Elton Ricardo Schwartz, todos nós do terceiro ano de Engenharia Florestal, vamos estar falando um pouco sobre o gerenciamento de varejo, atacado e logística. Bom, falando um pouco sobre o varejo ele inclui todas as atividades relativas à venda de produtos ou serviços diretamente ao consumidor final. Então, o produto ou o serviço, ele vai ter a sua logística desde a produção diretamente ao consumidor final. E geralmente o faturamento é de pequenos lotes. E qualquer organização que venda para os consumidores finais, seja fabricante, atacadista ou varejista, ele está fazendo o varejo. Alguns níveis de serviço varejista. Temos o alto nível, que é a base de todas as operações de desconto, onde o cliente ele procura e seleciona os produtos que deseja comprar. A seleção, os próprios clientes encontram os produtos que desejam, mas eles podem estar pedindo uma ajuda ou uma informação a mais sobre este produto que eles desejam estar adquirindo. Temos o serviço limitado, que atende uma maior mercadoria que está à venda, onde os clientes eles precisam de uma maior informação. Como tem uma maior variabilidade de produto, os vendedores vão ter que estar ajudando mais esses clientes e dando mais informações sobre tal. Temos o serviço completo, onde os vendedores eles estão prontos para ajudar em todas as fases do processo. Bom, aqui eu coloquei alguns principais tipos de varejista. Temos a loja de especialidade, onde essa loja ela tem uma linha de produtos que é restrita. Temos a loja de departamentos, que a variabilidade de produtos é maior, então a linha vai ser maior. Temos os supermercados, onde a loja geralmente é grande, com uma grande metragem, porém os custos são menores e os volumes são maiores, o volume maior de mercadoria. Temos a loja de conveniência, geralmente são lojas pequenas, que situam-se próximo das residências e atendem por um horário mais prolongado. Temos a loja de descontos, onde a mercadoria é geralmente padrão, com um preço mais acessível, com um preço mais baixo. Temos varejista off-price, que são as lojas de liquidação, onde ocorre uma sobra de mercadoria. Aí eles fazem o chamado queima de estoque, algo parecido. Temos as super lojas, que são lojas grandes. Podemos citar o exemplo dos shoppings, onde tem vários tipos, ramos de lojas embutidos num só lugar. Temos os showroom, de vendas por catálogo, onde há uma ampla seleção de mercadorias, a mercadoria vai ser maior. Aí os consumidores eles podem estar adquirindo essa mercadoria pelo catálogo e podem estar retirando na loja se acharem conveniente. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Elton Schwartz, que vai dar continuidade ao trabalho. Olá a todos, eu sou o Elton Ricardo Schwartz, eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho de marketing. Então vou estar comentando a respeito sobre a questão das marcas próprias. Então, de uma forma bem simples, podemos dizer que as marcas próprias aí são aquelas que as organizações aí elas detêm o controle, tanto o controle da marca e a distribuição da mesma. Então, de um serviço, de um produto aí, então ela vai deter aí tanto o controle quanto a distribuição aí de uma determinada marca. Em relação à questão da marca própria e marca tradicional, as marcas próprias aí, de acordo com alguns especialistas, vão estar presentes no mercado aí até cerca de 50%. É difícil esse valor aí da marca própria passar dos 50%. Isso por quê? Porque tem alguns consumidores aí que eles preferem comprar aí os seus produtos aí com a questão das marcas tradicionais e por maior confiança, alguma coisa da tradição já.
E tem alguns produtos aí que não são realmente atrativos aí para serem comprados com marcas próprias. No continente europeu, aí as marcas próprias elas estão em um crescimento bastante acelerado, então tem algumas marcas próprias lá que estão até passando já em vendas aí algumas marcas tradicionais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos aqui, como vocês podem ver, de marcas próprias. Então, comentando agora a respeito um pouco sobre o atacado. Então, eu trouxe uma pequena definição aqui do que seria o atacado. Então, são aquelas atividades relacionadas a bens ou serviços para aqueles que compram para revenda ou uso comercial. Então, nessa classe dos atacadistas não entram os fabricantes e agricultores, pois eles trabalham aí somente com a questão da produção, né? Então, algumas diferenças aí dos atacadistas para os varejistas, os atacadistas eles não levam muito em consideração, aí não dão muita ênfase na questão de promoções, na questão da localização, na questão do ambiente do seu empreendimento. Então, essas seriam algumas das principais diferenças aí dos atacadistas para os varejistas. Esses atacadistas, eles têm algumas funções, podemos citar aí a questão que eles vão estar ajudando aí os fabricantes para que eles consigam atender aí aqueles pequenos clientes comerciais aí a um custo baixo, pensando aí que eles também vão absorver aí a parte dos riscos aí dos produtos e vão arcar, por exemplo, com o roubo aí, com algum dano que o produto possa ter aí, então eles vão estar arcando com esses quesitos aí. Comentando um pouco sobre a questão de tendências do atacado, então os fabricantes aí eles sempre têm a opção aí de tá trocando aí dos seus atacadistas aí os fabricantes geralmente têm queixas aí contra os atacadistas. Podemos citar algumas queixas que são comuns, né? Então eles não mantêm estoques suficientes, não atraem gerentes de bom nível, não reduzem seus próprios custos e cobram muito caro por seus serviços. Então essas seriam algumas queixas aí dos fabricantes contra os atacadistas. Então os fabricantes muitas vezes aí eles acabam trocando de atacadista devido a alguma dessas queixas. Então eu passo a palavra agora para o Antônio dar continuidade. Bom, continuando a apresentação do trabalho, então vou falar um pouco sobre a logística de mercado. A logística, então, a logística de mercado ela é composta por planejamento, implementação e controle de fluxo. Toda e qualquer empresa que pensa no seu setor logístico tem que ter um planejamento principal, um plano piloto, por assim dizer. Tem que ter a parte de implementação e tem que ter a parte do controle de tudo que foi feito. Como mostra a imagem aqui no canto direito, uma empresa ela preza pela qualidade, pela pontualidade, pelo preço e pela produtividade. Isso tudo faz parte da cadeia de suprimentos. Então, de certa forma, o planejamento é fundamental dentro de uma empresa na parte logística, porque sem o planejamento a empresa pode vir futuramente a errar numa entrega ou num prazo, e isso pode acarretar consequentemente em uma insatisfação do cliente. Agora falando um pouco sobre o sistema logístico integrado. Então, o sistema logístico integrado ele é composto pelo gerenciamento de materiais, do fluxo de materiais e da distribuição. No quadro à direita tem um exemplo da previsão de venda, que é composto pela produção, pelo nível de estoque e pela distribuição. Então, isso quer dizer que dentro de uma empresa é importante também o gerenciamento desses materiais, os materiais que, por exemplo, vão vir, né, dentro da empresa. E esses materiais têm que ter um destino. Normalmente esse destino que é dado para os materiais antes da distribuição é o estoque ou a armazenagem. Mais para frente, nos slides, eu vou explicar mais ou menos como que funciona a parte do estoque e da armazenagem. Falando ali da previsão de vendas, do exemplo, numa previsão de vendas, por exemplo, o cliente pediu algum produto. Então, esse produto chega até a empresa passa para a parte da produção, e a produção ela vai produzir o produto que foi encomendado.
e esse produto vai ser mantido ali dentro da empresa. No caso, toda empresa ela tem que ter um estoque, e dentro desse estoque, é, onde vai ficar armazenado, né, a produção, a empresa tem a opção de optar por um estoque limitado ou um estoque, digamos assim, sobrando. Mais para frente eu vou explicar a diferença, né, e o porquê desse tipo de estocagem. E a partir do momento que passa da produção para o estoque é feita a distribuição. Essa distribuição é feita de maneira em que a empresa seja a mais rápida possível, no menor custo possível. Então, essa distribuição, para ela ter um feedback, para a empresa ter um bom feedback, ela tem que ser feita de forma sucinta. Então, falando um pouco agora sobre os objetivos da logística no mercado, qualquer empresa do setor que possui o setor logístico, ela preza por ter o produto certo, no local certo, no prazo certo e no menor custo possível. Isso chama-se eficiência logística. Uma empresa que tem todos esses requisitos pode-se dizer que é uma empresa com uma logística eficiente, como diz ali. Na imagem à direita pode-se ver um fluxograma falando ali da entrada, processo, saída e feedback. Então é como eu havia explicado. A partir do momento da entrada do produto, a partir do momento que é processado, que é feito lá o nível do estoque, da armazenagem e até mesmo da saída dele, a empresa tem que esperar um feedback e ela busca esse feedback, um feedback, digamos, 100%. Então, para que a empresa seja mais vezes contratada ou para que ela tenha uma boa avaliação dentro do mercado, é necessário que esse feedback seja positivo. E para isso acontecer, tem que cumprir esses 4 quesitos ali da eficiência logística, que é a produção certa, no local certo, no prazo certo e o menor custo possível. Falando das decisões de logística do mercado, existem tipos de transporte logístico, né, que é o ferroviário, o aéreo, o marítimo, fluvial, o rodoviário e tubulações. Os mais utilizados são o ferroviário e o rodoviário. O ferroviário é comparado um pouco com o aéreo, a quantidade é quase igual. E as empresas optam pelo que possui menor custo de transporte. Então, nesse caso aqui, o mais comum e o que possui menor custo vem a ser o rodoviário. Então, a partir do momento que, falando agora dos processos, do processo de pedidos, a partir do momento que a empresa recebe o pedido, que ocorre o ciclo do pedido e pagamento, a partir do momento que cai o pagamento para a empresa, ela tem que ir em busca do produto ou tem que fazer o produto, como eu havia falado. A partir do momento que você faz esse produto, ele é armazenado ou estocado até vender. No caso, até vender todo o produto que tem em estoque. Aí vem o problema que eu havia comentado, a estocagem, manter uma estocagem acarreta em um alto custo. Então, há empresas que optam por fazer o estoque de maneira objetiva, tendo apenas os produtos necessários, e tem empresa que opta por ter sempre alguns produtos a mais. Então, isso acaba acarretando num alto custo de manter ali aqueles produtos. Então, vai muito da empresa, de empresa para empresa, qual que é a maneira que vai ser feito, né, essa estocagem, essa armazenagem. E ali, como mostra na imagem à direita, é como se fosse a logística, né, por si própria. O produto vai sendo transportado, né, dentro da empresa, ou ele vai para o consumidor ou ele fica armazenado dentro de alguma empresa. E por fim, falando de um exemplo de uma empresa onde pode ser aplicado, um exemplo é a empresa dos Correios, onde eles recebem, né, diariamente milhares de produtos, então eles têm que ter uma logística muito 100% em cima disso. Sempre há algumas reclamações, né, sobre prazo de entrega, demora de entrega, encomenda extraviada, e entre outras coisas. Mas, se você for parar para ver, as empresas dos Correios eles têm uma logística 100%, porque normalmente o produto chega antes do prazo, ou o produto chega certinho no dia do prazo, e sempre tem as opções ali de custo, né? Sedex, se é uma entrega normal. Então, eles sempre, os Correios eles dão a opção da menor maneira, como você quer receber o teu produto. E é isso.